TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é segunda-feira, 23 de maio. O que você vai ver a seguir? Criança morre no hospital após ficar engasgada com um pedaço de maçã em creche em Petrópolis. Ônibus da aviação Cascatinha colide em um poste após motorista passar mal. O estado do Rio de Janeiro tem menor número de roubos de rua dos últimos 17 anos. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Neste fim de semana, um caso trágico deixou os petropolitanos consternados. Uma menina de apenas 1 ano morreu depois de engasgar com um pedaço de maçã. Ela estava em uma creche de Petrópolis quando houve o acidente. Quem traz os detalhes é a repórter Larissa Martins. O domingo foi marcado por lágrimas para a família de Maria Tereza Vitorino Ribeiro, de apenas 1 ano de idade. Na última sexta-feira, por volta de 2 horas da tarde, a menina estava na creche Carolina Amorim, no Cascatinha, quando se engasgou com um pedaço de maçã. Ela foi atendida imediatamente pelos educadores. A menina foi levada às pressas para a UPA Cascatinha, onde foi reanimada e entubada. Após isso, ela foi encaminhada para o Hospital Alcides Carneiro, onde ficou internada até domingo pela manhã, quando não resistiu e veio a óbito. Por conta disso, a Prefeitura de Petrópolis decretou o luto oficial de 3 dias e informou que abriu uma sindicância para apurar os fatos. Os pais da criança foram à delegacia para registrar um boletim de ocorrência e a Polícia Civil abriu um procedimento de investigação para apurar as causas e a circunstância da morte. Vão ser colhidos depoimentos de funcionários da creche, do hospital e dos parentes. De acordo com o delegado João Valentim, nenhum órgão público envolvido com o fato comunicou o óbito à Polícia Civil. O ocorrido levantou a questão da importância das escolas e SEIs terem profissionais capacitados que ofereçam os primeiros socorros em situações de emergência. O Daniel é profissional da educação física e durante a faculdade cursou a disciplina de primeiros socorros. O Conselho Regional de Educação Física exige que o profissional tenha o curso e que seja atualizado de 2 em 2 anos. Ele conta que no dia anterior ao acidente da creche, salvou um menino no condomínio em que atua, em Itaipava, após ele se engasgar com um pedaço de queijo. A mãe foi com um garoto de aproximadamente uns 5, 6 anos, onde ele engasgou com um pedaço de queijo do sanduíche que ele estava comendo. E ela não sabia muito o que fazer e eu tive que entrar em ação. Tentei fazer a manobra de Heimlich, que é conhecida por você apertar por baixo do diafragma da pessoa, mas como era uma criança pequena, muito magrinha, poderia acabar machucando. Então eu fiz outra manobra onde eu consegui desobstruir as vias aéreas do garoto. E aí ele se recuperou com o tempo. Nas ruas, as mães reforçam a necessidade de ter profissionais nas escolas e creches para que tenham, inclusive, mais confiança ao deixarem os filhos nos locais. É importante, porque antigamente a gente, lá atrás, a gente sabia de como lidar com os bebês, né? Na forma de como administrar a comida, a papinha. Isso eu acho que tem que ser reformulado de novo. Tem muita desinformação hoje em dia, né? Está tendo muito porque as pessoas estão indo despreparadas, não estão indo pelo aquele amor, aquele cuidado mesmo que a gente tem, como mãe a gente tem. Se a gente ama os nossos filhos, a gente jamais vai destratar o filho do outro. Eu tenho uma filha que é autista, tem problemas especiais, não problemas especiais que ela se movimenta muito bem, graças a Deus. E vou ter que fazer aula online porque a escola não está preparada para, se ela tiver uma crise de epilepsia, e aí? Eles falaram, olha, ela não pode ficar na escola, ela pode ficar na escola, mas a escola não se responsabiliza, a menina filha vai passar mal. A Polícia Civil informou que o corpo da Maria Tereza Vitorino Ribeiro foi exumado na tarde de hoje no cemitério municipal de Itaipava, atendendo a uma decisão judicial. O procedimento tem como objetivo subsidiar a investigação que está em curso na 105ª Delegacia de Polícia. Foram realizados ainda os exames pertinentes no IML de Petrópolis e logo depois que o corpo foi liberado, retornou para o cemitério.
Na manhã do último sábado, um ônibus da aviação da Cascatinha, que fazia a linha 511 Boa Vista, colidiu em um poste, depois do motorista passar mal, segundo o Cetraspetro. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã na Estrada da Saudade, próximo à entrada do Ventura. O motorista da aviação Cascatinha passou mal durante uma viagem da linha 511 Boa Vista, em Petrópolis, no último sábado. Segundo o Cetraspetro, o ônibus estava em baixa velocidade e apenas um passageiro sofreu um pequeno corte, sendo atendido pelos bombeiros e liberado no local. O motorista foi levado para a UPA e passou por exames. Ainda de acordo com o sindicato, a Enel e o Corpo de Bombeiros foram acionados. No dia seguinte ao acidente, no domingo, a tarifa da passagem de ônibus passou a ser de R$ 4,95 em Petrópolis. Essa é a novidade nos coletivos. O que não é novidade são os problemas enfrentados pela população do transporte público. Quebras constantes, ônibus sucateados, atrasos e horários cada vez mais escassos que não agradam em nada a população. O valor dessa passagem está um absurdo, que o ônibus fica quebrando, onde eu moro no Fragoso, quebra toda vez. A gente já está cansado, os moradores não têm um ônibus direito para estar cobrando assim, que eu acho que se eles tivessem um ônibus direito, estaria na obrigação de cobrar mesmo, mas realmente não estão. Eles não estão valendo a pena cobrar esse absurdo. Tem que fazer melhoria para nós. Para quem mora na Posse, Itaipava, até é válido, mas eu que moro em Estrada da Saudade. Nossa passagem está super aumentada. Tem que ver que tem muita gente desempregada, ver a população. E que essa passagem que aumentou é muito injusta, porque os ônibus só quebram mais do que a gente anda de ônibus. É tudo carro velho, então eles têm que fazer alguma coisa para ajudar a população. O negócio está feio. Para quem usa o bilhete eletrônico, a tarifa da passagem está agora em R$ 4,80. Quem pagar em dinheiro vai desembolsar R$ 4,95 por viagem. O último aumento da tarifa de ônibus em Petrópolis aconteceu em agosto de 2019, quando a passagem aumentou de R$ 4,20 para R$ 4,40. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que o estado do Rio de Janeiro teve o menor número de roubos de rua dos últimos 17 anos. Entre janeiro e abril de 2022, foram cerca de 19 mil casos, contra 24 mil no mesmo período de 2021. Nos primeiros 4 meses de 2022, os roubos de rua, o que inclui furtos, roubo em coletivo e roubo de aparelho celular, tiveram queda de 21% no estado do Rio de Janeiro. Foram 19.348 casos contra 24.414 no mesmo período de 2021. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o ISP, esse é o menor índice para o período desde 2005. Outro índice que também registrou queda entre janeiro e abril deste ano foi o roubo de veículos, com 9.706 casos, ou seja, 14% de redução. Os roubos de carga ficaram em 1.704, com 8% de redução. Os crimes por violência tiveram uma queda de 17% se comparado com o mesmo período de 2021. Entre janeiro e abril de 2022, foram 1.025 vítimas, o menor valor registrado desde 1991. Pela segunda vez consecutiva, os roubos seguidos de morte, latrocínio, caíram mais da metade. Foram 16 vítimas em 2022 contra 39 em 2021, uma redução de 23%, o menor valor para os 4 meses desde 1991. Já as mortes por intervenção de agente do Estado apresentaram queda de 32%, com registro de 405 mortes entre janeiro e abril deste ano. Os dados divulgados pelo ISP são referentes aos registros de ocorrência nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nas ruas de Petrópolis, os moradores contam que se sentem seguros. Eu me sinto segura, mas tem que vigiar, né? A gente olha rapidinho, fecha, mas eu me sinto segura sim. Sempre com muita atenção, mas em relação a Rio, São Paulo, tudo que a gente vê na mídia, né? Realmente, Petrópolis ainda nós temos esse privilégio. Mas sempre também com atenção e com cuidado, não totalmente displicente. Me sinto segura, eu sempre fiz isso, nunca aconteceu nada, nunca fui abordada. Tudo sempre normal. Muitos anos morando aqui, né? Então eu amo essa cidade. Só saio só para passear, mas eu tô sempre aqui. Mas para o Cláudio, a experiência não foi nada positiva. Ele conta que já foi assaltado à luz do dia enquanto trabalhava no município. Eu estava trabalhando na Gonçalves Dias. Eu deixei a mochila 1 minuto na calçada, entrei no bar e eu fui furtado. Levaram os documentos, celular, dinheiro, tudo que estava na mochila.
segurança totalmente debilitada. A Prefeitura de Nova Friburgo se pronunciou hoje por meio das redes sociais depois que uma criança morreu esperando por uma vaga na rede estadual de saúde. A população questionou por que a menina não foi levada para um hospital particular até que a vaga fosse liberada, o que não foi respondido pelo município. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a família da paciente buscou a unidade de pronto atendimento de Conselheiro Paulino no último fim de semana. Na ocasião, a criança foi atendida e receitada com medicamentos, hidratação com soro caseiro e em seguida recebeu alta. No dia 21, o quadro dela piorou e os pais, que moram em uma cidade vizinha, a levaram novamente para a UPA por volta das 8 horas da noite. A mãe relatou aos profissionais da unidade que a criança vomitava e estava com sintomas de gripe. Conforme consta no boletim médico, a menor estava prostrada e pouco reativa. Com queda de estado geral e sem resposta muscular aos estímulos, a criança foi transferida para a Sala Vermelha na UPA ainda naquela noite. Em seguida, foi solicitada uma vaga de internação no Hospital Municipal Raul Sertã, mas como a unidade não possui UTI pediátrica, a vaga não pôde ser concedida e por isso a menina foi inserida na regulação estadual. Horas depois, já na madrugada do dia 22, houve uma piora nos parâmetros respiratórios e neurológicos da paciente. Após 2 negativas da regulação estadual, uma vaga foi concedida em Volta Redonda, no Hospital Zilda Arnes, por volta das 10 horas da manhã. A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo solicitou o transporte aéreo aos bombeiros, que informaram sobre a instabilidade no tempo em Volta Redonda, impossibilitando o voo. Entretanto, eles colocaram à disposição a ambulância especializada em pediatria. Mas, conforme aponta o boletim médico, o quadro da criança foi piorando e outras paradas cardiorrespiratórias ocorreram. Foi constatada a impossibilidade de realizar uma transferência segura para o outro município. Os bombeiros chegaram com a ambulância na UPA às 4 horas da tarde, ainda do dia 22, para o transporte da paciente. E, junto com a equipe médica, também constataram o risco de transferi-la. Diante dessa situação, os médicos da unidade, com os bombeiros e assistência social, conversaram com os familiares e informaram sobre os riscos. A criança morreu horas depois, após sofrer mais uma parada cardiorrespiratória. O que você vai ver depois do intervalo? Prefeitura de Petrópolis pede mais recursos do governo federal para a reconstrução de ruas. Homem é preso em Nova Friburgo após ser flagrado cometendo maus tratos contra animais. Prefeitura de Petrópolis e INEA avançam na dragagem dos rios. Escolas de Teresópolis recebem equipes da Ronda Escolar. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. A Subsecretaria do Bem-Estar Animal de Nova Friburgo, com o apoio da Guarda Municipal, confirmou uma denúncia de maus-tratos na última quinta-feira. O autor do crime foi conduzido para a delegacia policial, onde foi efetuado auto de prisão em flagrante. O cão se encontrava visivelmente magro, em local sujo, sem comida, sem água e com a pelagem debilitada. O animal foi entregue a um familiar do acusado mediante termo de entrega e guarda redigido pela Força Policial. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da CONDEP e o Instituto Estadual de Meio Ambiente, tem dado continuidade na dragagem e limpeza dos rios da cidade. Os serviços de dragagem e limpeza que têm sido promovidos nos rios de Petrópolis chegaram na altura do Museu Imperial. O trabalho é realizado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente, em parceria com a Prefeitura do município. O que você está achando da limpeza dos rios aqui da cidade?
Eu estou achando que está atrasada toda a vida. Isso é uma vergonha. Por quê? Porque poderia ser mais rápido. Meio termo, né? Meio termo. Como todo serviço público, a gente sabe que nunca é 100%, infelizmente. Se fizer uma boa limpeza, com certeza ajuda. É importante, então? Muito importante, importantíssimo. No início do mês, 2 escavadeiras hidráulicas, 1 trator e 10 caminhões estavam sendo utilizados no trabalho. Além da dragagem, está sendo feita uma limpeza dos matos que estão em volta do rio, bancos de areia e lixo. A matriz definida pela 4ª Vara Cível estipulou que o governo do estado tem a responsabilidade pela dragagem dos rios. As intervenções começaram no mês de março no rio Piabanha, no trecho do Palácio de Cristal, entre as avenidas Barão do Rio Branco e Piabanha. A Prefeitura de Petrópolis fez novas solicitações de recursos ao governo federal que somam R$12.300.000 para 25 obras. Segundo o município, esta verba é para iniciar obras de maior porte em vários bairros que ainda precisam ser assistidos. O prefeito Rubens Bontempo solicitou R$12.300.000 ao governo federal para tirar do papel projetos enquadrados como ações de reconstrução da infraestrutura urbana. As obras se tornaram necessárias após as fortes chuvas que atingiram a cidade e destruíram muitas ruas. Até a última sexta-feira, dia 20 de maio, a prefeitura havia recebido R$10,5 milhões de ajuda federal para obras e outras iniciativas emergenciais. A Prefeitura planeja executar 25 obras com os recursos solicitados ao Ministério de Desenvolvimento Regional. Entre as solicitações estão 3 prédios públicos que foram atingidos pela catástrofe: a Escola Municipal José Fernandes da Silva, no Alto da Serra, o Núcleo de Integração Social, no mesmo bairro, e o Centro de Cultura Raul de Leone, no centro da cidade. Entre as contenções de encostas à espera dos recursos federais estão a Praça da Liberdade e a Rua Coronel Veiga, que já sofre constantemente com enchentes. Outras 21 ruas também vão receber intervenções estruturais após o envio dos recursos. Mais 3 escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresópolis receberam as equipes da Ronda Escolar. Com a campanha Maio Amarelo, Juntos Salvamos Vidas, alunos de unidades das áreas urbana e rural participaram de atividades de educação no trânsito. Cerca de 90 alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental do Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, participaram de uma palestra sobre regras e comportamento no trânsito. Nas escolas municipais Hermínia Josete, na Tijuca, e Francisco Maria Dália, em Bom Sucesso, os alunos aprenderam sobre as regras de trânsito por meio de brincadeiras e contação de história. E você vai ver depois do intervalo. Empresários estão otimistas em relação à economia fluminense. 8º encontro de veículos antigos agita Paraíba do Sul. Cirurgia para correção de grau pode ajudar mais de 70% dos problemas de refração. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Munícipes e turistas prestigiaram ao longo do fim de semana o tradicional encontro de veículos antigos no Parque das Águas Mineiras Salutares, em Paraíba do Sul. O parque recebeu expositores de automóveis e bicicletas antigas, além da presença dos artesãos da região. O evento, que foi aberto e totalmente gratuito, reuniu os apaixonados por carros e curiosos sobre o assunto.
A retomada desse e de outros eventos, cuja realização foi suspensa durante o isolamento ocasionado pela pandemia da Covid-19, estimula o turismo sul-paraibano e aquece a economia regional. O evento foi realizado pela Associação de Veículos Antigos com o apoio da Prefeitura de Paraíba do Sul. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que mais de 2 milhões de pessoas apresentam alguma doença relacionada à saúde dos olhos. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, mais de 74% dos casos de cegueira e deficiência visual podem ser prevenidos ou curados. Miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia, catarata e DMRI são erros de refração que trazem problemas oculares mais comuns entre as pessoas. De acordo com a OMS, mais de 2 milhões de pessoas apresentam alguma doença relacionada à saúde dos olhos. A principal dificuldade causada pelos problemas de refração é a visão embaçada. Mas para quem sofre de alguma dessas alterações, dores de cabeça, problemas para o foco na leitura, visão turva e dupla podem se tornar coisas comuns. Para quem tem miopia, hipermetropia e astigmatismo, é como se a imagem estivesse fora da retina. E a forma de resolver isso é utilizando óculos ou lentes de contato. Outro jeito também de resolver isso é com a cirurgia a laser, que é como se estivesse feito um polimento na córnea e fosse esculpida uma lente específica para aquela pessoa. Não existe um limite mínimo para a correção de grau. Isso vai depender da necessidade da pessoa, da atividade profissional, do quanto o uso do óculos incomoda. A pergunta mais importante seria qual o limite máximo de correção, porque existe uma limitação anatômica. Algumas pessoas não têm condições anatômicas de retirar o grau todo. Eduardo Francisco tem glaucoma. Depois de muita pesquisa, percebeu que não precisa ter medo para realizar o procedimento. E já está se preparando para realizar uma cirurgia a laser para tratar o problema. Tem que fazer cirurgia, né? Hoje em dia tem um procedimento a laser e eu tô vendo aí, ainda não... Está confirmado, só que eu ainda não fiz a consulta para fazer, que eu estou com diabetes, então eu não posso esperar minha glicose dar uma baixada para poder efetuar essa cirurgia. Nunca tive medo, bem pelo contrário. Eu escuto falar que é bem melhor, bem menos evasivo que a cirurgia normal, né? Não estou tranquilo quanto a isso, nenhum medo. A cirurgia tem grandes chances de zerar o grau, proporcionando a independência dos óculos. O procedimento é realizado em poucos minutos, com o uso de tecnologias que registram até o movimento dos olhos, evitando qualquer tipo de transtorno durante a cirurgia. Quanto maior o grau a ser corrigido, mais laser vai ser utilizado e mais tecido da córnea vai ser consumido para a correção do grau. Então existe uma limitação anatômica. A espessura da córnea é fundamental nesse procedimento. Se o grau é muito alto, muito tecido corneano vai ser retirado. Então é importante que a córnea tenha uma espessura suficiente. A cirurgia não dói absolutamente nada. Ela é feita com anestesia local, apenas um colírio, e é tão rápido que mal dá tempo de ter medo. A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, vai realizar na próxima sexta-feira um evento em comemoração ao Dia Mundial Sem Tabaco. A ação vai começar às 8 horas da manhã no Parque Municipal, localizado na margem direita. Atividades físicas, aulas de dança, aferição de pressão arterial e glicemia são algumas das atrações do evento. A FEComércio realizou uma pesquisa nos 3 primeiros meses deste ano com os empresários fluminenses do setor de serviços. E, segundo eles, quem atua no segmento está mais otimista em relação à economia na região. Um levantamento feito pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro mostra que 82% dos empresários fluminenses do setor de serviços que foram entrevistados acreditam que a situação na economia melhore. Esse percentual é maior que o registrado na pesquisa anterior, quando ficou em 79,5%. Os dados indicam ainda que apenas 13,3% esperam que a situação permaneça igual. Já 4,7% dos entrevistados disseram que a situação dos negócios vai piorar. Em Petrópolis, com o aumento da inflação, os moradores abriram mão de algumas atividades e estão fazendo apenas o essencial. Passeio, essas coisas a gente já não faz mais, só sai mesmo de casa para poder fazer o essencial, fruta, legume, carne,
que agora também diminuiu bastante o consumo. Essas coisas assim a gente está cortando tudo. Nos últimos 3 meses, os negócios melhoraram para 31,4% dos entrevistados que atuam no setor de serviços. O número supera o da última sondagem, que ficou em 28,3%. Já 37% deles indicou que a situação permaneceu igual e 31,6% afirma que o cenário piorou muito por conta da falta de clientes, o que limitou os negócios. Ao todo, 45,2% dos empresários indicaram a mesma dificuldade. Na sequência estão as restrições financeiras para 45% das pessoas que foram ouvidas. O terceiro limitador dos negócios para 13,5% dos empresários é a falta de mão de obra. Outros fatores, como a falta de espaço e o déficit de equipamentos, também foram apontados por 12,3% deles. Em relação à geração de empregos, 12,8% dos empresários relataram ter tido queda no quadro de número de funcionários, enquanto 9,2% tiveram aumento nas contratações. Eu sou acompanhante de idoso, sou serviços gerais e estou dentro de casa. Meu filho está 3 anos desempregado. Eu trabalho com estética, está tudo muito difícil, né? Eu estou desempregada há 2 anos mais ou menos, e aí eu fiz uns cursos de estética para poder estar iniciando agora. Só que estou tentando, né? Porque está tudo muito caro, até material para comprar para trabalhar, está tudo muito caro. Em relação à demanda pelos bens e serviços de empresas, para 38,5% dos entrevistados, diminuiu nos últimos 3 meses. Na perspectiva dos próximos 3 meses, 66,9% esperam que a procura aumente, o que indica a estabilidade, uma vez que na última pesquisa, no mês de abril, atingiu 66%. O abastecimento dos estoques nos últimos 3 meses ficou igual ao planejado para 54,1%, mas 39,8% relataram que ficou abaixo do planejamento feito. Acima do previsto, ocorreu apenas 6,1%. Eu acho que as coisas estão meio complicadas, porque a inflação está o fim do mundo, né? E eu acho que como eu reclamo, todo mundo reclama. O custo de vida está muito caro, eu acho que as coisas estão muito difíceis para todo mundo, tanto para o rico como o pobre, como o médio. Eu acho que está muito complicado. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.